Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a este propósito de 21 dias. Eu estarei caminhando com você durante esses 21 dias e o propósito da minha vida é edificar a sua vida neste tempo, te encorajando a se manter fiel ao Senhor, permanecendo neste jejum. Eu tenho certeza que você vai crescer, que a sua fé aumentará, que o seu nível de amor, de fome, de sede pelo Senhor também crescerá. Esses vídeos, às 5 horas da manhã, eles não têm uma duração, sempre a mesma duração durante esses 21 dias, mas ele tem um princípio. O princípio desse vídeo é edificar a sua vida com o compartilhamento da palavra e encorajar você, após você assistir esse vídeo, você ter o seu momento com Deus. Então, usufrua deste tempo junto. Eu quero te encorajar também a ter a sua Bíblia, você poder fazer anotações, mas muito mais do que isso, além de você estar assistindo, você precisa ter o seu próprio momento com Deus, você tem que ter o seu momento de oração. Esses 21 dias eu trarei aqui algumas palavras, ministrações que o Senhor tem compartilhado comigo ao longo desse ano que estamos já recebendo muitas coisas do Senhor, mas não só desse ano, eu também compartilharei algumas coisas que são fundamentos de fé para a sua vida. E hoje eu quero falar sobre um texto que está em João capítulo 8, verso 31. Este texto diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vamos ter um momento de oração. Senhor, muito obrigado pela vida de todos que estão assistindo. Obrigado, Senhor, por quem iniciou este propósito de se consagrar, de se separar, de mortificar a sua carne durante esses 21 dias. Senhor, eu oro para que a sua palavra encontre uma terra fértil, a sua palavra encontre um coração sedento, em nome de Jesus. Este texto foi o próprio Jesus que disse, e essa parte mexe muito comigo. O Senhor diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ao longo da história nós temos alguns tipos de pessoas. Nós temos os inimigos de Jesus. Estes estão relatados ali na Escritura em Romanos capítulo 5, verso 10, que diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, antes de conhecermos a Cristo, nós caminhávamos, ainda que não intencionais, sendo inimigos dele. Tiago capítulo 4, verso 4 vai dizer o seguinte: adúlteros, não sabeis, olha, presta atenção, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Essas pessoas, elas são direcionadas pelo reino das trevas. E este grupo de pessoas que são os inimigos de Jesus, ainda que muitas vezes eles nem percebem, eles estão sendo movidos pelo reino das trevas para combater os princípios da palavra de Deus. E eles formatam, então, a humanidade segundo os padrões do mundo. Veja, quando nós falamos que o diabo ele entrou nas escolas, nas universidades, na televisão, nós queremos dizer também que a ausência do cristão nesses lugares é onde fez o crescimento desses inimigos de Cristo. Na mesma história da humanidade, além dos inimigos, nós temos aqueles que se familiarizam com Jesus. Eles curtem o estilo de Jesus, eles curtem os ensinos de Jesus, só que as suas vidas não refletem frutos dignos de arrependimento. Se nós pegarmos na Escritura, nós vamos ver um homem, um jovem, que ele pergunta a Jesus algo e diz assim: olha, Jesus, a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Este texto está lá em Mateus capítulo 19, verso 16 ao 30, que é a história do jovem rico. E quando ele pergunta isso para Jesus, veja que Jesus dá uma resposta para ele. Esse jovem, ele foi amado por Jesus. Esse jovem, ele encontrou aquele que poderia mudar a vida dele, mas ele não obedeceu a resposta que Jesus deu a essa pergunta. Quando Jesus falou sobre ele vender os seus bens, deixar os seus bens
nós vemos que ele rejeita e ele toma uma decisão errada. Ele amou mais o dinheiro do que amou a Deus, ele amou mais a terra do que ele amou o céu, ele amou mais os prazeres transitórios dessa vida do que a salvação da sua alma. Então nós temos na história os inimigos de Jesus, nós temos aqueles que praticamente eles gostam dos ensinos de Jesus. E esse tipo de coração é o que a Bíblia vai falar sobre um coração de ânimo dobre, uma pessoa que é inconstante. Na carta de Tiago, no capítulo 1, versos 7 ao 10, nós vemos que Tiago fala: não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Ele está dizendo o homem do coração dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos. Em Tiago também, capítulo 4, verso 8 ao 10, diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, perceba que durante a história da humanidade nós temos então aqueles que estão muitas vezes sem até entender, mas estão combatendo os princípios da palavra de Deus, pois eles são movidos pelo príncipe da potestade do ar. Isso está em Efésios capítulo 2. Nós temos também na história da humanidade aqueles que eles curtem o ensino de Jesus. Muitos têm uma visão errada de quem é Jesus o Cristo. Agora, em toda a história da humanidade, nós também temos os verdadeiros discípulos. E a Bíblia diz, então, que os verdadeiros discípulos são aqueles que têm e permanecem na palavra dele mesmo, do próprio Senhor. A Bíblia vai dizer, foi o texto que nós lemos: se vós permanecerdes na minha palavra, diz Jesus, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, um discípulo, ele não é um crente superficial. Um discípulo não é alguém que ele é inconstante. Um discípulo é alguém que permanece em Cristo. Ele não tem um entusiasmo inicial e depois ele retrocede. Como aquela semente, aquela palavra que caiu numa terra cheia de rochas. Ele não apenas crê no momento. Ele não tem uma fé que se mistura com as preocupações. Não, na verdade, o discípulo é aquela pessoa que a sua fé é inteira em Jesus. Ele não divide, ele não está apegado às coisas da terra e ao mesmo tempo querendo seguir a Jesus. A exigência, então, que Jesus fala sobre como ser um discípulo é guardar a palavra do Senhor. E eu vejo que esses dias são dias de nós pararmos. E pararmos com o quê? Pararmos com as distrações. Existem marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. E essas marcas, nós precisamos retomar essas marcas. Elas não podem se perder ao longo do tempo. As marcas de um verdadeiro discípulo ele prioriza a palavra de Deus. As marcas de um verdadeiro discípulo, o seu coração ele anseia por entender e obedecer a palavra de Deus. Um verdadeiro discípulo, então, é aquele que ouve a palavra, obedece depois que entende. Então, nesses dias, são dias deste propósito, desse jejum, de você se abster daquilo que está impedindo de você ter a palavra de Deus. Na nossa geração, nós temos algumas distrações. E já dizia alguém, não me recordo agora, que o pior inimigo da unção é a distração. O que te impede de crescer com o Senhor nesses dias são as distrações. Pois quando nós tratamos de pecado, nós que somos cristãos, nós conseguimos rapidamente identificar aquilo que é contra a palavra de Deus. Agora, o problema é lidarmos com aquilo que não é pecado, mas que está nos tirando do verdadeiro propósito que Deus tem para nós. Então, nesses dias, você precisa fechar, se abster, renunciar daquilo que está impedindo a sua caminhada com o Senhor. Pois a Bíblia está dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, então verdadeiramente sois meus discípulos. A marca de um discípulo é porque ele está perseverando, permanecendo na palavra de Deus. Você não pode permanecer ou perseverar, você não pode fundamentar a sua vida nas coisas que estão acontecendo, nas pessoas que estão próximas a você. Você precisa fundamentar a sua vida completamente
na palavra de Deus. Então, nesses dias, você tem que fechar e acabar com as distrações. Esses dias são dias de você fechar o Instagram e abrir mais a sua Bíblia. Esses dias são dias de você parar um pouco com as séries e se dedicar e se empenhar ao conhecimento de quem Jesus é pelas Escrituras Sagradas. Você precisa matar o seu vício de fome nesses dias. Então eu não sei o que está te impedindo de dar passos mais ousados na sua vida com o Senhor. É por isso que você foi encorajado a esse jejum de 21 dias, porque 21 dias é de mortificação da carne. Então você não pode jejuar 21 dias fazendo tudo o que você já estava fazendo antes. Veja, nesse jejum de 21 dias, onde você vai se abster de muitos alimentos prazerosos, você também precisa unir essa negação da sua carne com as distrações. Então não é só deixar de comer aquilo que você gosta, mas também deixar de fazer aquilo que estava te distraindo. Eu não estou falando sobre pecado, eu estou falando sobre as distrações que estavam impedindo você de crescer no conhecimento do Senhor. Em Provérbios capítulo 25, 28, a palavra de Deus diz assim: como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Sabe, você precisa ser alguém que o Espírito Santo está orientando e te direcionando diariamente. A sua vida precisa ter uma transformação e só é possível ser transformado pela palavra de Deus. Muitas vezes você cai naquele erro de querer mudar as pessoas porque você entende, e isso é errado, que pessoas mudam pessoas. Mas na verdade, quando nós pegamos a Escritura, o que mudam as pessoas é o esclarecimento, a pregação, o entendimento da palavra de Deus. É isso que você tem que compreender nesses 21 dias, que a palavra do Senhor, ela tem que estar guardada no seu coração para não pecar. Mas como que eu faço isso? Então você tem que tomar uma posição. Você tem que ter um posicionamento a partir de hoje. Veja, não são 21 dias apenas se abstendo da comida. São 21 dias dedicando mais a sua vida nas coisas do Senhor. São 21 dias que você vai começar a dizer não para algumas distrações. São 21 dias que você precisa, então, cuidar e gerenciar da melhor forma o seu tempo. Muitas vezes a sua falta de leitura da palavra e entendimento da palavra não é por falta de tempo, mas sim por falta de prioridade. E esses 21 dias, este propósito e esse jejum que nós iniciamos, ele é um jejum onde você renuncia à comida prazerosa, mas você também abre dá margem para que a sua apetite espiritual aumente, para que o seu nível de fome, seu nível de sede aumente. Então só é possível aumentar o nível de fome e o nível de sede com um posicionamento. Em Salmo 101, Davi ele declara algo, ele diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Eu andarei em minha casa com o coração sincero, eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu odeio a obra daqueles que se desviam, não se pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim e não conhecerei o homem mau. Veja, um posicionamento desse homem. Eu acho fascinante no versículo 13, ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Quem decide o que está diante dos teus olhos é você mesmo. Quem decide o que você ouve é você mesmo. Quem decide do que você se alimenta é você mesmo. As pessoas, elas podem instruir, mas elas não podem fazer por você. É exatamente o propósito desses vídeos de 21 dias, é te dar instruções, mas ninguém poderá fazer por você. Esses 21 dias você precisa regar o seu jejum com aquilo que um discípulo faz. Por exemplo, um discípulo, ele ama orar. Um discípulo de Jesus ama estar com Jesus. Em Lucas capítulo 5, verso 16, a Bíblia vai dizer: Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. A oração é uma prática essencial na vida cristã e muitas vezes nos limitamos a uma oração superficial e sem poder. Sabe, uma das armas do diabo é impedir a oração no caminho da oração. Então você se organiza, você se programa para orar, mas o diabo ele lança algo para impedir você de chegar ao momento da oração. Então entenda que um discípulo, ele precisa
voltar a ter uma vida de oração. Este jejum de 21 dias, você tem que ter tempo para orar. Você tem que se dedicar, você tem que colocar os seus 15, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora e começar a dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero mais do Senhor. Eu quero ouvir o Senhor e eu também quero abrir o meu coração e falar contigo. Muitas vezes o que menos fazemos é orar. Por mais pobres que sejam as nossas doações, por mais pequeno que seja o valor que muitas vezes nós doamos, mas muitas vezes esse pequeno valor está excedendo o tempo da oração. A nossa oferta de oração ainda é menor do que a nossa oferta em dinheiro. Sabe, interessante que não há resistência quando nós chamamos uma comunidade, uma igreja, para um momento de comunhão, quando nós chamamos uma igreja para reuniões, confraternizações, e nós não temos muitos empecilhos quando nós fazemos isso, mas para as reuniões de orações se levanta Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que não vence um homem e uma mulher de oração. É por isso que ele ataca no caminho. Então, nesses 21 dias, você tem que se retirar para orar. Algumas pessoas usam o texto de apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, e diz assim: mas Paulo diz: orai sem cessar. Uma vida de oração não quer dizer que não é necessário parar também para orar. Você para muitas coisas. Você para almoçar, você para levar seus filhos à escola, você se organiza para ter o seu tempo numa academia, para o seu trabalho, tem hora para tudo, mas quando fala sobre uma vida de oração, você tenta levar e conduzir a sua vida de oração fazendo todas as outras coisas. Eu não estou dizendo que orar em todo tempo é errado, pois a Bíblia também nos ensina, mas o que eu quero te dizer é que nesses 21 dias você tem que se retirar para lugares e orar. Então, quando Jesus fala retirava-se para lugares solitários, está dizendo sobre lugares aonde só ele e Deus estavam. É isso que é a oração. Não importa se é num quarto, não importa se é andando, não importa se é talvez numa peça da sua casa, independente do lugar físico, mas o se retirar para orar é você se dedicar e naquele tempo está somente você e Deus. Você não terá as distrações, você não vai atender outras pessoas, você não vai pegar o seu telefone. Então, regue o seu jejum com oração. Sabe, essa geração, ela tem que ser marcada por homens e mulheres de oração. É por isso que um discípulo do Senhor, ele está completamente inclinado a uma vida de oração. Aquele que está ocupado demais para orar estará ocupado demais para viver uma vida santa. Discípulos amam orar. Discípulos que têm a palavra no coração, eles conseguem desenvolver uma vida de oração com muitas vitórias, com muitas conquistas. Sabe por quê? Porque as suas orações são bíblicas, são corretas. Algumas vezes, algumas pessoas me perguntam por que eu oro e eu não recebo respostas. E muitas das vezes eu devolvo com uma outra pergunta: o que você tem orado? Está de acordo com a palavra de Deus? Porque não adianta orar aquilo que nem Deus deseja entregar. É por isso que aquele que permanece na palavra, estes são os verdadeiros discípulos. Meus irmãos, eu quero te encorajar a esse jejum você regar com muita oração. Você iniciar o seu dia orando. Você dobrar os seus joelhos e dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. Mas eu também quero que você regue esse jejum com muita meditação bíblica. Eu quero que você comece a memorizar os versículos da palavra do Senhor. Eu quero que você comece a guardar no seu coração a palavra de Deus, para que quando o diabo vier, para que quando problemas acontecerem, para que quando as circunstâncias da sua vida não estiverem boas, possa saltar de dentro de você a palavra do Senhor, possa saltar de dentro de você que o Deus que você serve é um Deus que está junto contigo nas adversidades. Eu quero que você combata a frieza espiritual com a palavra de Deus. Eu quero que você combata as ações do diabo com a palavra de Deus. Foi assim que Jesus vence o diabo em João capítulo 4. É desse jeito, com a palavra do Senhor, quando ele diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor. E você precisa, nesses 21 dias, regar o seu jejum com muita oração, mas também com muita palavra de Deus. Que você possa mesclar isso, pois o jejum é a mortificação da sua carne. Então você não mata a sua carne somente deixando de comer algo. Você mata a sua carne se humilhando
Aquele que se humilha, Deus exalta. Deus não humilha ninguém, mas aquele que escolhe o caminho da humilhação é exaltado pelo Senhor. Aquele que se prostra diante de Deus e diz assim: Deus, eu preciso de Ti. Espírito Santo, me conduza nesse dia. Este recebe direções do Senhor. Se tem algo que alguém que não recebe algo de Deus são os soberbos, e Deus abate o soberbo. Deus abate o soberbo. É por isso que uma vida de oração e de palavra de Deus é você combatendo diariamente esse ego inflamado que quer muitas vezes tomar as decisões por você. Essa alma que grita no momento da sua adversidade. Sabe quando você tem a palavra do Senhor dentro de você, você está inclinado a se movimentar, a se mover naquilo que Deus tem para a sua vida. Os propósitos do Senhor para você, eles são bons, eles são grandes. Os propósitos e os planos do Senhor a seu respeito não se comparam com o que você está vivendo. Mas o que vai diferenciar esses dias para que você permaneça, para que você cresça, para que você seja alguém não como Tiago escreveu, alguém inconstante, um homem de coração dobre, alguém de ânimo dobre, não, mas que você seja constante. Para que você seja constante, a palavra do Senhor tem que estar guardada no seu coração. E aí talvez você ouve eu falar tudo isso e você pergunta: como eu faço isso? Então agora eu quero te dar um passo prático. Todos os dias às 5 horas da manhã será encaminhado um vídeo como esse, com um breve texto de edificação, como uma palavra de Deus ao seu coração. Você precisa, a partir desse momento, não apenas fechar esse vídeo e dizer: obrigado, Jesus, o meu tempo contigo já encerrou. É aí que começa o seu tempo com Deus. Você pegará essas direções, você vai entender o que foi ministrado durante este curto tempo, mas você fecha esse vídeo e você tem o seu tempo com o Senhor. Você colocará um fundo como esse e você dobrará o seu joelho e falará: Espírito Santo, agora sou eu e você. Fala comigo, ministra o meu coração. Você vai ter o seu momento com Deus. Muitas vezes no começo vai ser desafiador, mas chegará um momento que a presença do Senhor será tamanha no ambiente que você está, que será impossível você ficar poucos minutos com Ele. Então, ao fechar esse vídeo, ao encerrar esse vídeo, você tem um dever. O dever é de continuar tendo o seu tempo com Deus. Só você e Deus. E você começa então orando. E você tem um tempo com o Senhor e você confessa os seus pecados, você agradece a Ele, você tem um tempo de abrir o seu coração e dizer: Senhor, me muda, me torna um homem melhor, me torna um esposo, uma esposa. Você tem um tempo com o Senhor e abre o seu coração. E então você pega a palavra de Deus, abre a palavra de Deus, medita nos evangelhos, no Novo Testamento, em Salmos, Provérbios, ou se você já está indo com a sua leitura anual, mas antes de abrir e ler, você fala: Espírito Santo, esse é o momento que eu quero ouvir a sua voz, fala comigo, abre os olhos do meu entendimento, que essas letras possam saltar e que eu seja edificado pela sua palavra. Se você fizer isso, como eu estou te falando, as suas experiências começarão a aumentar com o Senhor. A sua vida será uma vida de testemunho, pois você todos os dias poderá falar: Deus falou ao meu coração hoje. Não porque você entendeu algo aleatório, não porque Deus usou uma outra pessoa, mas porque a própria palavra de Deus ministrou ao seu coração. E esses são dias de você ouvir a voz de Deus. Então, agora que esse vídeo está encerrando e nós vamos orar, eu quero que você entenda este dever. Nos 21 dias, tu tens que regar este teu propósito, esse teu jejum com o seu tempo com Deus. É nestes dias que você vai ter que abrir o seu coração, é nesses dias que você vai colocar pessoas que você ama em oração, são nesses dias que você vai dizer: Senhor, restaura o meu amor, restaura a minha vida, transforma a minha vida, santifica-me. São nesses dias que você vai se abster dos prazeres, das distrações, e você vai estar inclinado e focado às coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Transforme a sua mente, renove ela pela palavra de Deus. Eu creio, meus irmãos, que se você fizer isso, em 21 dias,
coisas extraordinárias acontecerão na sua vida. O seu nível de experiência com o Senhor, de conhecimento das Escrituras aumentará. E quando isso acontecer, é um caminho sem volta. Nunca mais você desejará ter uma vida sem antes de tudo estar com o Senhor. Eu quero que você coloque as suas mãos no seu coração e eu quero orar por você nesse momento. Espírito Santo, obrigado pela vida de todos que assistiram, Senhor, até aqui. Eu oro, Espírito Santo, que essa unção que eu sinto agora possa, Senhor, alcançar o coração dos meus irmãos e quebra todo jugo, Senhor, toda frieza espiritual. Pessoas que estão desanimadas, receba ânimo do céu agora, espírito de fortaleza, em nome de Jesus. Eu libero corações se quebrantando, mentes despertas à palavra do Senhor. Eu dou uma ordem agora, diabo, você perdeu a partir de hoje, pois as distrações não impedirão mais os meus irmãos de ter tempo com Jesus. Que em nome de Jesus, todos que assistiram possam desenvolver as suas vidas espirituais e que a palavra de Deus possa ser tão clara, possa ser revelada. Espírito Santo, em nome de Jesus, alcança cada coração agora, aviva a sua obra, aviva a sua obra. Eu aplico o sangue de Jesus sobre você, eu aplico o sangue de Jesus sobre a sua família, e a partir de hoje, no início deste propósito, eu declaro que começa um novo tempo de 21 dias, de muito crescimento do Senhor Jesus, de muita revelação de quem Cristo é, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, nos vemos amanhã, um grande abraço.